Quem diria que uma simples conversa poderia se transformar em algo muito além do que todos imaginavam? E se, de repente, o que parecia ser apenas mais um programa de entrevistas, se tornasse o cenário de um verdadeiro milagre? Era uma tarde comum no estúdio de Luciano Huck. O clima estava leve, as câmeras estavam ligadas e Roberto Carlos, o rei da música brasileira, era o convidado especial. No início, tudo parecia como qualquer outro episódio, uma troca de risadas, histórias e a sempre descontraída troca de ideias entre amigos. Mas algo no ar estava prestes a mudar. Quando Roberto, com seu jeito calmo e sereno, começou a falar de algo mais profundo, algo que não podia ser captado por câmeras ou pelo olhar atento de quem só ouve, ele tocou em algo maior, a sua fé em Jesus. Luciano Huck, acostumado a manter as coisas em um tom mais pragmático e talvez um pouco cético, não esperava que aquele simples desabafo sobre espiritualidade fosse mexer tanto com ele. Mas o que nenhum deles sabia era que naquele momento, algo inexplicável começava a acontecer. Algo que mudaria o rumo daquela conversa, o próprio destino de Luciano e, talvez, até o de todos que assistiam. Prepare-se, porque o que se segue é uma história que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre milagres, fé e o poder de um simples encontro. Você está pronto para acreditar no impossível? Luciano olhou para Roberto Carlos com um sorriso discreto, tentando disfarçar o desconforto que começava a surgir. Ele sempre foi conhecido por ser um apresentador descontraído, com uma energia que cativava o público. Mas naquela tarde, algo estava diferente. As palavras de Roberto sobre Jesus não pareciam se encaixar naquele cenário alegre e descontraído. Você sabe, Roberto, Luciano começou, forçando uma risada para quebrar o clima, a fé é um assunto profundo. Mas você realmente acredita que tudo o que aconteceu na sua vida foi um milagre? Ele arqueou a sobrancelha, tentando parecer mais curioso do que cético. Às vezes parece mais um toque de sorte, não? O comentário foi leve, mas todos que estavam no estúdio sentiram a tensão aumentar. Roberto, sempre calmo, não pareceu incomodado. Pelo contrário, ele respirou fundo, com um olhar suave, como se estivesse esperando aquela pergunta. Ele sabia que ao falar de sua fé, poderia gerar reações variadas, mas estava pronto para compartilhar sua verdade. Luciano Roberto respondeu, seu tom sereno contrastando com a energia nervosa de Huck. O que chamo de milagre vai além da sorte. É algo que não podemos explicar facilmente, mas que sentimos na alma. Ele fez uma pausa, olhando para o público que, embora visivelmente atento, ainda não sabia se aquela conversa tomaria um rumo desconfortável. Eu vi minha vida mudar várias vezes, de maneiras que a razão não consegue entender, e acredito que em alguns momentos não foi sorte. Foi algo maior, algo divino. Luciano, que até então havia tentado desviar a conversa para um tom mais leve, sentiu que estava perdendo o controle do programa. As câmeras estavam filmando, mas sua mente estava distante, absorvendo as palavras de Roberto. O apresentador sorriu, mas sua expressão mudou, como se ele estivesse tentando processar aquilo de forma mais racional. Ele, que sempre foi mais pragmático, não sabia bem como reagir diante daquela sinceridade. O silêncio que se seguiu foi profundo. Roberto, percebendo a hesitação de Luciano, continuou, mas com mais doçura. Você já teve um momento na sua vida em que, mesmo com todas as possibilidades contra você, algo inexplicável aconteceu? Algo que fez você sentir que não estava sozinho, que estava sendo guiado por algo além de sua compreensão? Ele fez uma pausa, seus olhos fixos em Luciano, e em seguida, sorriu suavemente. Eu passei por isso. E foi nesse momento que eu realmente entendi o que significa a presença de Deus em nossa vida. O estúdio estava quieto. O som das câmeras ajustando-se e o sussurro do público eram os únicos ruídos audíveis. Luciano tentou sorrir, mas dessa vez a expressão era mais de reflexão do que de leveza. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas havia algo nas palavras de Roberto que estava tocando algo profundo dentro dele. Ele nunca acreditou muito em milagres, mas naquele momento, talvez pela primeira vez em sua vida, sentiu uma sensação estranha, algo que não podia ser facilmente explicado. O silêncio no estúdio estava pesado, como se as palavras de Roberto tivessem ecoado em todos os cantos da sala. Luciano, tentando encontrar uma resposta, engoliu em seco. Ele nunca imaginou que a conversa tomaria aquele rumo. Ele havia convidado Roberto Carlos para falar sobre sua carreira, os bastidores da música e as histórias que o tornaram uma lenda. Mas de repente a conversa havia se transformado em algo muito mais profundo, algo que ele não estava totalmente preparado para lidar. Roberto observou Luciano por alguns segundos, como se entendesse a confusão que passava pela mente do apresentador. Ele sabia que a fé era algo difícil de compreender para algumas pessoas,
especialmente para aqueles que estavam acostumados a ver o mundo apenas através de uma lente lógica e racional. No entanto, ele também sabia que aquele momento não era por acaso. Ele sentiu com uma certeza silenciosa que deveria continuar. Luciano, eu entendo o que você está sentindo, começou Roberto, com sua voz tranquila, quase como um sussurro. Eu não esperava que nossas vidas se cruzassem assim, falando sobre algo tão íntimo, tão inexplicável. Mas acredite, isso não é só uma crença para mim. Foi algo que transformou minha vida de uma forma que palavras não podem realmente capturar. Ele fez uma pausa, olhando fixamente nos olhos de Luciano, como se quisesse que ele sentisse a profundidade do que estava prestes a compartilhar. O olhar de Roberto estava cheio de uma calma serena, como se ele tivesse experimentado algo além do que qualquer um poderia ver. Há muitos anos, quando minha carreira estava no auge, passei por um momento muito difícil. Eu estava no fundo do poço, perdido em pensamentos que nem eu conseguia entender. Estava doente, cansado e sem saber por onde seguir. Nada parecia dar certo. Foi quando, em um desses dias sombrios, eu recebi um sinal. Algo dentro de mim mudou de uma forma tão profunda que não consigo explicar. Eu sentia que algo me tocava, como uma presença invisível, mas muito real. Luciano, com o rosto agora mais sério, estava ouvindo atentamente. Ele nunca imaginou que Roberto Carlos, o ícone da música brasileira, teria vivido algo tão pessoal, tão doloroso. A imagem do cantor, sempre tão perfeito, agora parecia mais humana do que nunca. Algo dentro dele começou a se mexer. Talvez fosse curiosidade. Ou talvez fosse algo mais. Roberto continuou, cada palavra sendo proferida com uma sensação de devoção. Naquele momento, algo dentro de mim me disse para confiar, para deixar ir o medo, a dúvida. Eu pedi a Jesus que me ajudasse, e eu senti sua presença de uma forma tão clara que não tive mais dúvidas. O milagre não foi imediato, mas o que aconteceu depois, a maneira como minha vida começou a se alinhar, não é algo que pode ser explicado por simples coincidência. Luciano ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Roberto. Ele já havia ouvido muitas histórias, mas nunca algo tão sincero e tocante. Havia uma tranquilidade em Roberto, como se ele tivesse encontrado uma paz interna que Luciano ainda buscava. Ele queria dizer algo, talvez refutar ou mesmo questionar a história, mas não conseguia. A experiência de Roberto era tão verdadeira, tão vívida que até ele, um homem acostumado a controlar cada situação, sentiu-se pequeno diante daquela fé inabalável. Eu sei que isso tudo pode parecer surreal, Luciano, Roberto disse, interrompendo os pensamentos de seu amigo. Mas por mais que a ciência ou a lógica tente explicar a vida, há momentos em que a alma precisa de algo além. E para mim, Jesus foi essa resposta. Não é uma questão de religião, mas de uma experiência viva e transformadora. Luciano olhou para Roberto, seus olhos refletindo um misto de respeito e um desconforto sutil, ainda não totalmente convencido, mas agora com uma nova perspectiva. A conversa tinha tomado um rumo que ele não esperava, e pela primeira vez, sentiu que poderia ser o momento de reconsiderar algumas de suas próprias crenças. O ambiente no estúdio parecia ter mudado. O público estava em silêncio, observando a troca de ideias entre dois grandes ícones. Nenhum som de câmeras ou microfones interrompia o momento. A conversa, antes leve e descontraída, agora era um profundo compartilhamento de almas. Luciano, com um sorriso fraco, mas genuíno, finalmente falou. Você sabe, Roberto, não sei se posso entender completamente, mas, de alguma forma, eu sinto que você acredita no que está dizendo. E isso, por si só, já é poderoso. Roberto sorriu, e a tensão no ar parecia dissipar-se. Ele sabia que não estava ali para convencer ninguém, mas apenas para compartilhar sua verdade. E naquele momento, ele já sabia que havia feito a diferença. O silêncio no estúdio foi quebrado por um leve ruído de câmeras sendo ajustadas. O público parecia estar absorvendo as palavras de Roberto Carlos, e até mesmo o som da respiração parecia mais baixo, como se todos estivessem esperando algo. Luciano, apesar de tentar disfarçar, estava visivelmente pensativo, suas expressões alternando entre curiosidade e uma leve apreensão. Ele olhou para o lado, tentando manter o controle da conversa, mas o peso das palavras de Roberto ainda pairava no ar. Roberto Carlos, por sua vez, parecia à vontade, como se falasse de algo que ele já havia compartilhado muitas vezes. Seu olhar sereno, sua postura calma, contrastava com a inquietude que começava a crescer em Luciano. O apresentador, conhecido por seu jeito descontraído e sempre com uma resposta rápida na ponta da língua, agora parecia mais introspectivo, um pouco perdido em seus próprios pensamentos. Você realmente acredita que todas essas coisas, esses milagres que você fala, são parte de um plano maior?
Luciano perguntou, a voz um pouco mais baixa, com uma pontada de dúvida ainda perceptível. Ele tentava entender, tentar fazer sentido do que parecia para ele ser algo quase impossível de acreditar. Roberto, sempre tranquilo, assentiu lentamente. Sim, Luciano. Acredito que cada um de nós tem um propósito. Às vezes esse propósito é muito claro, outras vezes é mais difícil de ver. Mas eu sou um exemplo vivo de que mesmo nas situações mais difíceis, algo maior pode nos ajudar a encontrar um caminho. Luciano passou as mãos pelos cabelos, tentando se recompor. Ele estava acostumado a discutir sobre política, carreira e celebridades, mas esse tipo de conversa profunda e espiritualmente carregada o tirava de sua zona de conforto. Ele respirou fundo e tentou redirecionar a conversa. Mas Roberto, com tudo que você conquistou, como saber se isso tudo é realmente um milagre? Ou é apenas o resultado do seu trabalho árduo, da sua carreira brilhante? Eu entendo a fé, mas às vezes a lógica parece ter mais explicações, não acha? O estúdio se encheu de uma energia mais densa, uma energia que contrastava com a atmosfera normalmente leve dos programas de Luciano Huck. O público parecia se dividir entre aqueles que concordavam com Roberto e os que, como Luciano, ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo. Roberto, com uma leveza quase sobrenatural, respondeu: eu não digo que a fé substitui o esforço. Eu nunca teria chegado onde cheguei sem trabalho, dedicação e muita luta. Mas em alguns momentos, especialmente nos mais difíceis, senti algo além de mim, algo que não podia controlar. E foi aí que percebi que a fé não se opõe ao esforço humano, ela o completa. Ela nos dá a força para seguir em frente quando já não conseguimos fazer mais nada sozinhos. Luciano estava agora mais calmo, mas não conseguia esconder a confusão em seus olhos. Eu não sei. Eu realmente não sei, Roberto. Eu gosto de entender as coisas. Sou cético, você sabe disso. Mas não posso negar que há algo diferente no ar hoje. Algo que eu não consigo colocar em palavras. E foi nesse momento que, de maneira quase imperceptível, um fenômeno começou a acontecer. Uma mudança sutil, mas palpável, que fez o clima no estúdio ainda mais denso. As luzes começaram a brilhar de uma forma diferente. O som ambiente ficou um pouco mais nítido, mas ao mesmo tempo, havia um vazio, como se o próprio ar estivesse mais pesado. Luciano tentou olhar para as câmeras, mas sua atenção foi atraída pela mudança na atmosfera. O público, que até então estava quieto e atento, começou a se mexer em seus assentos. Alguns olharam ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Outros simplesmente observaram os dois no palco, como se a tensão estivesse prestes a se transformar em algo maior. E foi quando o inesperado aconteceu. Uma luz muito suave, mas visível, parecia emanar do centro do estúdio, vindo de um ponto específico, como se tivesse sido criada de forma mágica. Era como se uma energia invisível tivesse se manifestado de forma tangível. A luz não era ofuscante, mas sim calorosa e reconfortante, como uma presença silenciosa que tomava conta do ambiente. Luciano, com os olhos arregalados, olhou para Roberto Carlos. Ele não disse nada, mas sua expressão era clara. Aquilo não podia ser uma coincidência. O ambiente e a energia no estúdio parecia ter mudado instantaneamente. A sensação era de que algo muito maior estava presente ali. E por um momento, Luciano se sentiu como se estivesse diante de algo que não poderia explicar, algo além de sua lógica, algo que desafiava sua própria visão de mundo. O público, agora em silêncio absoluto, parecia esperar por uma reação, mas ninguém sabia o que dizer. Todos estavam observando o fenômeno, cada um absorvendo a estranheza do momento de maneira única. Até as câmeras pareceram congeladas por um segundo, como se o mundo tivesse parado para dar lugar àquele instante de mistério. Roberto Carlos, percebendo a mudança no clima, sorriu suavemente e olhou para Luciano, com uma expressão de serenidade. Você vê, Luciano? Às vezes, as coisas acontecem de maneiras que nossa mente não pode compreender. É quando nos entregamos ao que não sabemos que algo maior pode acontecer. Luciano, ainda em choque, respirou fundo, tentando processar o que estava acontecendo. O que ele acabará de testemunhar não poderia ser explicado por ciência ou razão. Ali, naquele estúdio, naquele instante, algo inexplicável tinha tomado conta de tudo. O clima tenso se mantinha, mas agora havia uma sensação de expectativa no ar, como se o milagre já tivesse começado. O estúdio, que antes parecia um espaço controlado e iluminado por luzes artificiais, agora estava imerso em uma aura de mistério. A luz suave que apareceu no centro do palco continuava a brilhar, mas o que realmente causava a sensação de estranheza não era a luminosidade em si, mas o modo como ela parecia vibrar, como se tivesse uma vida própria. Nenhuma explicação racional parecia se aplicar ao que estava acontecendo.
A energia no ambiente era palpável, como se todos os presentes soubessem que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Luciano Huck, normalmente imune à surpresa, estava agora visivelmente abalado. Seus olhos se arregalaram à medida que ele olhava ao redor, tentando processar o que estava acontecendo. Ele já havia presenciado momentos incríveis em seu programa, mas nada sequer se aproximava daquilo. A luz parecia ter uma presença, algo que transcendia a mera aparência de um efeito técnico. Era como se o próprio ar tivesse se transformado em algo mais pesado, mais denso. Roberto Carlos, por sua vez, permanecia calmo, com um sorriso suave nos lábios. Ele não parecia surpreso, mas sim em paz, como se já soubesse que algo assim poderia acontecer. Ele olhou para Luciano, como se o estivesse guiando por um caminho que só ele sabia trilhar. Você sente, não é, Luciano? Roberto disse em voz baixa, mas com uma calma inabalável. A presença dele está aqui. Luciano tentou responder, mas as palavras não saíam. Ele sentia o peso da situação em seu corpo, como se estivesse sendo puxado para um lugar desconhecido. Sua mente normalmente lógica tentava procurar uma explicação, mas não havia uma que fosse capaz de lidar com o que estava acontecendo. A luz continuava a brilhar de maneira suave, mas em uma intensidade que era impossível ignorar. De repente, um som distante, quase etéreo, começou a ecoar pelo estúdio. Não era música nem ruído de câmeras. Era uma melodia suave, algo parecido com uma oração, uma música que parecia vir de dentro da alma do próprio espaço. O som era profundo, mas ao mesmo tempo trazia uma sensação de paz que fazia os ombros de Luciano relaxarem, sua respiração se tornar mais tranquila. Era uma canção que não vinha de nenhum instrumento físico, mas parecia emanar diretamente da atmosfera do próprio ambiente. Luciano, ainda em silêncio, olhou para os técnicos de som e as câmeras, mas todos estavam tão absorvidos no fenômeno quanto ele. Ninguém parecia entender o que estava acontecendo, mas todos sentiam que estavam testemunhando algo muito maior do que um simples programa de televisão. E foi nesse momento que, como se a energia no ar tivesse se concentrado em um único ponto, uma figura inesperada apareceu no palco. Não era uma pessoa, mas uma luz, uma figura luminosa que parecia flutuar suavemente sobre o chão. A figura não era física, mas parecia estar presente de maneira espiritual. O rosto, se é que se podia chamar assim, era difuso, como uma presença divina que não precisava de contornos para ser reconhecida. E de alguma forma, todos no estúdio souberam o que isso significava. Era como se a presença de Jesus estivesse ali, no meio deles, dando testemunho do que Roberto Carlos havia falado. A luz parecia se mover com uma fluidez sobrenatural, indo em direção a Luciano. Ele estava paralisado, seus olhos fixos naquilo que agora parecia estar bem diante de sua alma. O som da música espiritual aumentava em intensidade, agora preenchendo todo o estúdio, e uma sensação de calma envolveu Luciano de maneira inexplicável. Seus pensamentos estavam confusos, mas sua mente começou a abrir, deixando espaço para a aceitação do que ele estava vivenciando. Ele não podia negar. O que estava diante dele não era algo que a lógica humana poderia explicar. Roberto Carlos, observando o que acontecia, estava sereno, como se tudo aquilo fosse uma confirmação do que ele sempre soubera. Ele não era o único que estava experimentando aquilo. Todos no estúdio, incluindo os produtores e técnicos, estavam agora com os olhos arregalados, mas com o semblante de quem finalmente entendia algo maior. A presença de algo divino, algo que não precisava de palavras, parecia preencher todo o espaço. A luz flutuava diante de Luciano Huck, que agora estava com lágrimas nos olhos, uma mistura de emoção e incredulidade. Ele nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer em seu programa. Ele sempre foi um homem de razão, de ciência, mas agora se via diante de algo impossível de descrever com palavras. Ele sabia que estava testemunhando algo que mudaria sua vida para sempre. Isso é real, Roberto, não é? Luciano sussurrou com a voz embargada. Roberto apenas sorriu, a resposta simples, mas cheia de significado, como se não fosse necessário explicar mais nada. Ele sabia que aquele momento já falava por si só. A presença de Jesus, a luz divina, tinha se manifestado para aqueles que estavam prontos para ver, para entender. E Luciano, naquele instante, estava aberto para a experiência. A luz então começou a dissipar-se lentamente, mas a sensação de paz e conexão permaneceu no ar. Todos no estúdio estavam em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. O milagre havia acontecido diante dos olhos de todos, e ninguém ali poderia voltar a ser o mesmo. O milagre não foi algo que se viu com os olhos, mas algo que se sentiu no coração. E agora todos estavam tocados por essa experiência inexplicável, por essa presença que havia mudado tudo. Luciano, ainda em estado de choque, virou-se lentamente para Roberto,
com um olhar de total respeito e admiração. Ele finalmente entendia. Não importava o que fosse, o que ele sentirá não podia ser ignorado. O milagre, o verdadeiro milagre, era a transformação que acontecia no interior de cada um que testemunhou aquele momento. O estúdio ainda estava em silêncio, como se todos os presentes tentassem processar o que acabará de acontecer. A luz que se dissipara de forma tão suave ainda deixava uma sensação indescritível no ar, como se ela tivesse tocado cada alma ali presente de uma maneira profunda e irrevogável. Os olhares das pessoas estavam fixos em Roberto Carlos, e muitos pareciam como se tivessem sido levados a um estado de reflexão. Luciano Huck, no entanto, estava imerso em uma experiência pessoal única. Ele sentia o peso das palavras de Roberto e, ao mesmo tempo, a leveza da energia que havia invadido o espaço. Luciano tentou, em vão, articular algum pensamento, mas as palavras simplesmente não saíam. Ele estava tentando processar tudo, mas as emoções dentro dele eram tão fortes que qualquer tentativa de racionalização parecia inútil. Ele se sentou no banco do palco, os olhos fixos no vazio, ainda sentindo a presença da luz e da energia que acabará de ser manifestada diante de todos. A sensação que ele experimentava era como se a dúvida e o ceticismo que sempre o acompanharam estivessem sendo dissolvidos por algo maior. Roberto, que continuava a olhar para Luciano com um sorriso suave e sereno, aproximou-se dele com passos calmos, quase como se soubesse que Luciano precisava de um momento para se recompor. Ele se sentou ao lado do apresentador, não dizendo nada imediatamente, apenas permitindo que o silêncio falasse por si mesmo. Roberto Carlos sabia que aquele momento seria fundamental na vida de Luciano, talvez a experiência mais marcante que ele jamais teria. Após alguns minutos, Luciano finalmente quebrou o silêncio, sua voz quase inaudível, carregada de uma emoção que ele não conseguia controlar. Roberto, eu não sei o que aconteceu aqui, mas sei que algo mudou. Algo dentro de mim foi tocado de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Roberto o olhou nos olhos, seu sorriso agora mais profundo, mais compreensivo. Luciano, você não está sozinho. Às vezes, a fé se revela de maneiras que não conseguimos entender de imediato. Mas acredite, o que você sentiu é real. Não é sobre ter explicações, mas sobre viver a experiência e deixá-la transformar sua vida. Luciano ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Roberto. Ele olhou para o público, que também parecia em estado de reflexão, absorvendo aquele momento histórico. Ele sabia que não poderia voltar atrás depois daquela experiência. Ele nunca mais poderia olhar para a vida da mesma maneira. Algo dentro dele havia mudado para sempre. Ele, um homem cético, um homem que sempre se apoiou na lógica e na razão, agora estava diante de algo maior, algo que transcendia a própria compreensão humana. O milagre não havia sido apenas o fenômeno no palco, mas a transformação silenciosa que acontecia dentro de seu coração. Luciano respirou fundo, com os olhos fechados por um momento, e então falou, sua voz mais firme, mas ainda carregada de reverência. Eu passei a vida inteira buscando respostas lógicas, tentando entender o mundo de forma racional. Mas o que aconteceu aqui não pode ser explicado dessa maneira. Acho que pela primeira vez, percebi que a resposta não está na razão. Está na fé. Está no que a gente sente, no que a gente vive e no que a gente é. Não tem explicação, mas tem sentido. O público que estava em silêncio até então começou a aplaudir suavemente. Não era um aplauso pelo programa ou pela performance, mas pela autenticidade daquele momento, pela sinceridade que Luciano acabará de demonstrar. Eles estavam vendo uma transformação, uma verdadeira mudança de perspectiva diante de seus olhos. Roberto Carlos colocou a mão no ombro de Luciano de maneira gentil, como quem diz, você não está mais sozinho. Às vezes, os milagres não são grandes feitos, mas pequenas transformações internas, mudanças de visão. O que você está sentindo agora é o começo de uma jornada, Luciano. E é essa jornada que pode te levar a algo ainda maior do que você jamais imaginou. Luciano, com os olhos brilhando de uma nova compreensão, sorriu pela primeira vez de forma genuína. Ele já não era mais o mesmo homem cético que começara aquela tarde. Algo dentro dele estava diferente, e ele sabia que ao sair daquele palco, levaria consigo uma nova verdade, uma nova visão sobre a vida, sobre a fé e sobre os milagres. Não era uma resposta simples, mas era uma sensação de paz que ele nunca havia experimentado antes. Eu não sei o que o futuro me reserva, Roberto, Luciano disse, agora com um sorriso tranquilo. Mas acho que essa foi a lição mais importante que eu poderia aprender. Acreditei que tudo poderia ser explicado, mas você me mostrou que às vezes, a fé é a única explicação que a gente realmente precisa.
Roberto sorriu, e a energia no estúdio parecia se acalmar, como se o próprio milagre tivesse se instalado no coração de todos ali. O programa, que originalmente era uma simples gravação, agora se tornava uma lembrança viva de algo muito mais profundo, algo que transcendeu a televisão. Luciano Huck, o apresentador cético, agora carregava em si uma chama de fé que, como ele nunca imaginou, mudaria sua vida para sempre. O estúdio, que até aquele momento parecia um lugar de trabalho, agora parecia um templo de aprendizado. E a história de Luciano, Roberto e o milagre inesperado seria lembrada por todos como um marco de transformação pessoal e espiritual. Luciano olhou para Roberto uma última vez antes de se levantar, seus olhos agora brilhando com uma nova luz. Obrigado, Roberto, pela paciência, pelo exemplo, por me mostrar que há mais na vida do que apenas aquilo que vemos. Após o momento de transformação, o estúdio começou a retornar ao seu ritmo natural. A luz suave que invadira o palco já não estava mais lá, mas sua presença ainda parecia pulsar nas pessoas que ali estavam. O público, que antes estava completamente imerso no milagre espiritual, agora se levantava lentamente de seus lugares, aplaudindo de forma emocionada, como se tivessem sido parte de algo que não poderia ser colocado em palavras. Luciano Huck, que antes estava hesitante, agora caminhava com uma nova confiança. Ele sabia que aquele episódio mudaria o curso de sua vida, mas também sabia que não poderia manter essa experiência apenas para si. Aquele momento precisava ser compartilhado com a mesma sinceridade e autenticidade que ele havia recebido. O milagre não havia sido apenas algo que ele testemunhou, mas algo que ele agora carregava dentro de si. A transformação interna que ele passará a viver precisava ser levada adiante, não só para ele, mas para todos que ainda não haviam compreendido o que ele acabará de entender. Eu nunca imaginei que um dia seria capaz de dizer isso, Luciano disse em voz baixa, quase como um suspiro, virando-se para Roberto Carlos, mas agora eu entendo. Eu entendo o poder da fé. E não é apenas sobre acreditar em algo além de nós. É sobre acreditar em nós mesmos, no nosso propósito, na nossa capacidade de ser tocado por algo maior do que o nosso entendimento. Roberto, com seu sorriso tranquilo, simplesmente assentiu. Ele sabia que as palavras de Luciano não eram apenas reflexões momentâneas, mas uma verdadeira compreensão nascida de dentro de seu coração. Não era a primeira vez que ele via alguém passar por uma transformação tão profunda, mas ainda assim, cada uma delas parecia ser única e preciosa. A fé, muitas vezes invisível aos olhos, tinha se revelado ali, naquele instante. A conversa no estúdio agora era mais leve, as câmeras começaram a registrar a interação de maneira mais natural, mas ninguém ali podia negar que aquilo se tornara algo muito maior do que um simples programa. O evento havia se tornado um testemunho de mudança, de conexão espiritual e principalmente de redenção pessoal. Luciano, decidido a compartilhar essa nova percepção com o mundo, levantou-se e caminhou até o centro do palco. Ele fez uma pausa, olhou ao redor e, com uma confiança renovada, falou para o público. Hoje não tenho as respostas para tudo. Não tenho todas as explicações. Mas o que eu vivi aqui, o que eu senti aqui, me faz acreditar que existe algo mais. Existe algo além das explicações racionais. Algo que transcende nossa compreensão. Algo que é, ao mesmo tempo, dentro de nós e além de nós. E esse algo é a fé. Eu sou um cético, e se alguém me dissesse que isso aconteceria comigo, eu nunca acreditaria. Mas agora posso dizer que sou diferente. Eu vejo a vida com outros olhos. O público ouviu atentamente, muitos com os olhos marejados, tocados pela sinceridade de Luciano. Ele não estava mais no papel do apresentador cínico, do homem que duvidava das coisas espirituais. Ele estava agora no papel de alguém que havia se encontrado. Alguém que não tinha vergonha de revelar suas vulnerabilidades e de compartilhar uma parte de sua jornada com os outros. E eu sei que todos aqui, de alguma forma, podem se identificar com essa busca. A busca por algo maior, por algo que nos faça acreditar. E eu convido vocês a se abrirem para isso. Às vezes a fé não vem em um estalo, mas vem lentamente, através de um pequeno milagre aqui e outro ali. Mas ela está ao nosso alcance, sempre esteve. Hoje eu aprendi que, se permitirmos, ela pode transformar nossas vidas. Roberto Carlos, ao ver essa transformação em Luciano, sentiu-se imensamente grato. Ele sabia que a verdadeira missão dele não era apenas ser um cantor famoso, mas ser um mensageiro, um testemunho da importância da fé, da confiança e do amor. Ele se levantou, caminhou até Luciano e colocou a mão sobre seu ombro, de forma simbólica. Luciano, você agora carrega algo muito valioso. Não é apenas a experiência que teve aqui, mas o que você escolher fazer com ela. Sua jornada, que agora é também nossa, pode tocar muitas vidas.
E ao compartilhar sua transformação, você estará abrindo os corações de muitos que, assim como você, ainda buscam respostas. Mas agora você já sabe onde encontrá-las. Luciano olhou para Roberto, sentindo uma profunda gratidão. Ele agora entendia que a verdadeira missão de sua vida não estava apenas em entreter as pessoas, mas em tocá-las de uma maneira mais profunda. Ele queria espalhar a mensagem de que, mesmo no meio do ceticismo e da dúvida, a fé podia se infiltrar e transformar a vida das pessoas. Ele queria que outros sentissem o que ele havia sentido, a presença do divino, o milagre de se permitir acreditar. O programa, que havia começado como uma simples entrevista, se transformou em um marco de transformação pessoal, não só para Luciano Huck, mas para todos os que estavam ali. O milagre inesperado não apenas tocou o coração do apresentador, mas se espalhou pela audiência, nos telespectadores e em todos aqueles que, de alguma forma, foram testemunhas daquele momento. Luciano, ao final da gravação, se despediu de Roberto com um abraço sincero, algo que simbolizava o fechamento de um ciclo e o início de outro. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. E mais importante, ele havia encontrado algo mais valioso do que qualquer conquista profissional. Um novo sentido, uma nova verdade, e uma fé renovada que agora ele levaria consigo para sempre. A história daquele programa, o milagre que se desenrolou de forma inesperada, se espalhou rapidamente, tornando-se um testemunho de fé e transformação. Luciano Huck, o homem cético, se tornou o homem que acreditava em milagres. E aquele episódio, transmitido para milhões de pessoas, não foi apenas mais um programa de televisão, mas o início de uma jornada pessoal que tocaria gerações. E você que acompanhou toda essa jornada até aqui, agora tem a chance de fazer parte dessa experiência. Se essa história tocou seu coração, se você também sente que a fé pode transformar vidas, e se deseja mais momentos como esse, inscreva-se no nosso canal. Aqui compartilhamos não só histórias de fé, mas também de superação, esperança e inspiração. Vamos juntos explorar os mistérios da vida e descobrir o poder que temos dentro de nós. Não perca nenhum episódio, pois a cada nova história, você pode ser surpreendido por algo que vai mudar a sua vida. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber todas as notificações. Junte-se a nós nessa jornada de descobertas. Que a fé, o amor e os milagres sigam com você. Inscreva-se agora e seja parte dessa transformação.